dia. Voltamos a falar de democracia, a propósito da crise nacional, mas acima de tudo, a propósito do engenheiro Carlos Moedas, que foi à televisão pedir ao Partido Socialista e ao PSD para se entenderem e para evitarem eleições. O presidente Carlos Moedas, que é presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Ele disse o seguinte: o Partido Socialista não pode tomar a posição que anunciou, não podemos ir a eleições. A minha preocupação é pela democracia. Disse isto num programa da SIC Notícias, na quinta-feira à noite. Ou seja, para Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, como eu acabei de dizer, as eleições são preocupantes para a democracia. Isto não é extraordinário? O facto é que Carlos Moedas acredita nisto. Ele passou os últimos 3 anos, praticamente, a governar Lisboa assim, desta maneira. Ele acha que a política é um empecilho. Sempre que havia um problema mais espinhoso ou mais complicado na Câmara, ele pedia aos deputados, ele dizia, peço aos deputados para deixarem de lado a política e para estarmos todos do mesmo lado, que é para resolvermos os problemas das pessoas. O que é que isto quer dizer? Para Carlos Moedas, a palavra, ou a ideia de política é uma ideia menor. Refere-se às intrigas entre os partidos. Ele não compreende a política como uma ideia de sociedade, como uma interpretação da sociedade. Ele só consegue ver a parte mais pedestre da política. Acha que a política é uma coisa suja. Carlos Moedas é um governante, não há outra maneira de dizer, Carlos Moedas é um governante sem instrução política. Tem muito pouca cultura política. Não tem instrução política nem filosófica. Ele não faz ideia nenhuma da parte filosófica da política, que é a parte nobre, a parte interessante e a parte importante. Isto é aflitivo por parte de um governante com as responsabilidades dele. Carlos Moedas governa diretamente cerca de 550 mil habitantes. E indiretamente quase 3 mil habitantes, porque a área metropolitana de Lisboa e a cidade tem uma enorme centralidade, as pessoas vêm aqui trabalhar. E, portanto, quando ele diz aos deputados deixem de lado isso da política, ele não compreende que há entendimentos diferentes sobre a sociedade e olhares diferentes e, portanto, há também respostas diferentes. Por exemplo, para resolver o problema da habitação. Uns acreditam que é através do Estado e, portanto, com mais habitação pública. Será o lado esquerdo da política. Outros acreditam que é através do mercado e da iniciativa privada e com mais desenvolvimento da economia. E os partidos refletem isto. Normalmente, os partidos da direita inclinam-se mais para a iniciativa privada e os da esquerda para as soluções de propriedade pública. Mas Carlos Moedas não escolhe, ele não se define e, portanto, acaba por governar com políticas mornas. Ele acha que as diferenças entre os partidos são assim uma espécie de questões técnicas. Uns fazem, outros não fazem, ou uns fazem melhor, outros fazem pior, mas que no fundo há uma maneira certa de governar, que é a maneira dele. Que é governar para as pessoas, como se os outros partidos que veem as coisas de maneira diferente governassem para os batráquios. Mas, enfim, ele não compreende sequer que esse plano da política, esse plano dos partidos e das rivalidades, que ele considera inferior e sujo, é o plano em que ele está, é o plano dele, é o plano onde ele forçosamente está. E não consegue subir. Ele, ao pretender situar-se acima dele, desse plano, acima da política, ele mostra-se preso à parte mais baixa da política. Mas isto agora é para acabar. É preciso compreender que nem sempre, para voltarmos até ao princípio desta conversa, nem sempre os consensos são bons ou são naturais. E em Portugal os consensos puxam sempre para a esquerda. E o pior é que não é para os partidos da esquerda, não é esse o problema, é que os consensos em Portugal puxam para políticas de esquerda. E Portugal, a nossa desgraça é que Portugal tem sido governado há muitos anos com políticas de esquerda. O ponto é este,
Por hoje ficamos por aqui. Obrigada e até ao próximo domingo.